exercício aqui da página toda a matéria. Vamos ver aqui sobre indígenas. São características das nações indígenas brasileiras antes da chegada dos portugueses no Brasil, exceto... Então, novamente, são características das nações indígenas brasileiras antes da chegada dos portugueses ao Brasil, exceto... Eram civilizações politeístas? Sim. Eram politeístas? Sim. Tinham vários deuses. As terras eram de uso coletivo, integrantes da aldeia, não havendo ideia de propriedade privada. Também está correto, era exatamente isso. Economia baseada em caça-coleta de frutos da mata e agricultura também. Está faltando só isso aqui, mas também está correto. Organizar a sua vida através do modelo capitalista. Cara, nem tinha nessa época, tá? Tava começando a ter essa ideia, ainda nem existia capitalismo nessa época. Seus deuses estavam relacionados com fenômenos e ações da natureza, com certeza. Tupã, relâmpago, se não me engano, Jacia, que era a lua. Então, sim, tá correto, o capitalismo nem existia. Ok. Qual dos povos abaixo não corresponde a uma nação indígena brasileira? Yanomami tem, tá até saiu no jornal até recentemente. Tupinambá, com certeza Tupinambá é daqui. Tupiniquim, sim, tudo que é tupi, tem várias nações tupi. Apache, com certeza a gente já viu em algum filme de faroeste, é americano. Chavante também é brasileira. Então sim, Yanomami, Tupinambá, Tupiniquim, que são as nações tupi aqui. E Chavante brasileiro, Apache com certeza não é. É a resposta correta que a gente estava procurando. Nível médio, assina a alternativa correta com relação aos povos indígenas brasileiros. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, o território já era ocupado por milhões de habitantes, chamados povos originários. Chamado povo originário por quem? Povo originário é um termo recente, tá certo? Povo originário é um tempo recente, não tinha nada de povo originário. A relação entre eles e os europeus foi totalmente pacífica. É sim, quando duas nações se encontram, normalmente é uma relação pacífica. Claro que não. Independente de quem for, as relações nunca são pacíficas. Apesar de serem diversas nações indígenas que vivem no Brasil, atualmente as características dos diferentes povos são as mesmas, não havendo diferença cultural entre eles. No, apesar dos índios serem mais homogêneos, tem sim, tem diferenças culturais entre eles, sim. Quando falamos em civilizações indígenas no Brasil, é um erro pensar nelas apenas do ponto de vista do passado, como se esses povos não mais existissem, com certeza. Muitas das nações originárias existentes no período da chegada dos portugueses continuam existindo no Brasil, mantendo seus costumes e tradições. Não diria que muitas, mas sim, existem sim. Então, até agora essa daqui é a mais correta. Não existe mais indígena no Brasil. Puxa, não, já está incorreto aqui. Tá? Não existe mais indígena no Brasil, não. Ok, mesmo que ele tivesse incorporado o modo de vida, que é isso que a pessoa não entende, a pessoa acha que o índio tem que ficar na idade da pedra. Não interessa se ele está na cidade, ele ainda é descendente de índio, ele ainda é indígena. Ele não vai morrer porque está numa universidade. Nenhuma das anteriores, não. Então eu arrisco aqui a letra C. Quatro. Sobre os povos indígenas brasileiros, assinale o que for correto. Diversos costumes presentes no nosso dia a dia são oriundos da cultura dos povos indígenas brasileiros, tais como ideia de propriedade privada, não. Dormir em rede, sim. Algumas técnicas de queimada da roça antes do plantio, com certeza. Tá? Queimada era coisa de índio, sim. Então, propriedade privada, não, essa daqui já está errada, a gente quer o que é correto. A maior parte das civilizações indígenas brasileiras tinham monoteísmo, não, eles eram politeístas, né? Eles criaram deuses que representavam fenômenos da natureza. Prática da antropofagia nunca existiu, com certeza existiu e está muito bem documentada. Muitas das civilizações, para você que não sabe o que é antropofagia, é canibalismo, tá? Muitas das civilizações indígenas brasileiras utilizavam a divisão sexual do trabalho na sua organização diária. Sim, homens caçam, mulheres pescam e fazem agricultura. Até agora é a correta essa daqui. A demarcação de terras indígenas tem se mostrado desnecessária desde o início dos anos 2000. Os povos indígenas não têm mais interesse em viver nas terras do seu antepassado. Não, está errado. Então a certa é essa daqui. Muitas civilizações indígenas brasileiras utilizavam a divisão sexual do trabalho. Sim, homem caça, mulher, homem caça, pesca, mulher
coleta frutos e faz agricultura. Tá ok, vai lá. Beleza, certinho. Nível difícil. Quinta questão do Enem. Documentos do século XVI, algumas vezes se referem aos habitantes indígenas como os Brasis ou gente Brasília, e ocasionalmente no século XVII o termo brasileiro era a eles aplicado, mas as referências de status econômicos e jurídicos desses eram muito mais populares, assim como os termos negro da terra e índios eram mais utilizados com frequência do que qualquer outro. Ok. Índio é um conceito construído no processo da conquista da América pelos europeus, desinteressado pela diversidade cultural, com certeza, imbuídos de forte preconceito para com o outro, ok, indivíduo das outras culturas, beleza, espanhóis, portugueses, franceses e anglo-saxões, terminaram por denominar da mesma forma os povos tão díspares quanto os tupinambás e os astecas, beleza, certíssimo também. Ao comparar os textos, as formas de designação dos grupos nativos pelos europeus durante o período analisado são reveladoras da... Então, novamente, ao comparar os textos, as formas de designação dos grupos nativos, ou seja, chamar de negro da terra, de índio, Brasil, Brasília, chamar de índio aqui, o outro do segundo texto é só falando sobre chamar de índio, tanto o tupi como o asteca. Tá? São reveladoras da concepção idealizada do território, entendido como geograficamente indiferenciado. Não tem nada a ver com isso aí. Percepção corrente de uma ancestralidade comum às populações. Ele não está falando de ancestralidade nenhuma, está falando só do nome que outra pessoa dá àquele pessoal. Compreensão etnocêntrica acerca das populações de territórios concentrados. Apesar do nome bonitinho aqui, etnocêntrica, até agora é o que está correto. Tá? Então quer dizer que eles juntava todo mundo no mesmo balaio, tá certo? Então tem lá, brasileiro é tudo, brasileiro é branco, pardo, índio, moreno, é descendente de japonês, tudo é brasileiro, é isso que ele está dizendo aqui, eles chamaram tudo de uma coisa só, não interessa. Viveu no Brasil é brasileiro, pronto, é como se fosse algo assim. Transposição direta das categorias originais, não, tem nada a ver disso aí. Visão utópica a partir de... compreensão etnocêntrica, juntar tudo num balaio só. Que é exatamente o que o primeiro texto está dizendo ali, e o segundo texto também confirma, dizendo que juntou da mesma forma tão díspares Tupinambá e Asteca, chamando tudo de índio. A língua de que usam por toda a costa carece de 3 letras, convenha saber. Não se acha nela F, nem L, nem R, coisa digna de espanto, porque assim não tem fé, nem lei, nem rei, e dessa maneira vivem desordenadamente, sem terem além disto conta, nem peso, nem medida. Beleza. A observação do cronista português Pedro de Magalhães de Gândavo, em 1576, sobre a ausência da letra F, L e R na língua mencionada, demonstra a simplicidade da organização social das tribos brasileiras. Pode até ser, já que ele está falando que não tem fé, não tem lei, não tem rei. Dominação portuguesa imposta ao índio, não tem nada a ver com o que está falando lá em cima. Superioridade da sociedade europeia em relação à cultura indígena, também não está falando nada disso no texto. Não está dizendo que é melhor do que ninguém, ele só diz que está espantado, tá? E que os índios vivem sem essas coisas, sem rei, sem lei, sem nem se dar conta, ou seja, não faz diferença para eles isso daí. Incompreensão dos valores socioculturais indígenas pelos portugueses, essa vale mais, essa tá assim, tá? Aqui quando ele diz que se espanta, que ele vive desordenadamente, então os índios com certeza não eram desordenados, já que eles dividiam o trabalho, faziam um monte de coisa. Então ele não conseguia compreender como eles viviam sem fé, sem lei, sem rei. Ele não conseguia compreender como eles se organizavam. Até agora essa daqui é a mais correta. Dificuldade experimentada pelos portugueses no aprendizado da língua nativa. Ele não está falando sobre aprender a língua nem nada disso. Ele está falando que ele realmente não entende como eles se organizam, incompreensão dos valores socioculturais. Correto. Então é assim, gente. Você vai fazendo o exercício, você vai relembrando as coisas, você vai dizendo por que aquelas outras não são ou por que elas são. Você vai analisando cada questão ponto a ponto. Tá certo? Aproveita para relembrar o que você leu da matéria. Essa foi aqui, eu estou resolvendo exercícios sobre povos originários ou povos indígenas do Brasil, professor Manuel Kaizen. Até o próximo.